Estamos a partir de agora falando em economia, falando nos números do setor metal mecânico, metalúrgico elétrico aqui no Cimex, numa conjuntura complicada, num mercado que está aí, que a gente não sabe para que lado ir, né? O desemprego está aí, a economia parece que a gente quando está amadurecendo cai de novo, a gente não sabe com quem falar, o governo se perdeu e o empresário aqui não sabe para onde ir, porque acabou o financiamento, né? Acabou o dinheiro, acabou o financiamento, a formação nossa é muito ruim, não estou falando nem especificamente aqui só de Caxias, mas do Brasil inteiro, a educação, a formação, e isso se reflete na economia no dia a dia. E quando a gente não tem uma produtividade, quando a gente não tem mão de obra qualificada, muitas vezes a gente fala, mas a gente sabe que não é a realidade. E isso está batendo na resposta, na competitividade com outros estados, com outros países, com uma estrutura que atinge a esses números negativos que a gente está passando aqui de novo, né? A gente falou no passado, estamos falando de novo e ao invés de melhorar está piorando, que é uma coisa que preocupa não só o empresário, porque reflete num menos imposto para o governo, menos investimento na comunidade, quer dizer, todo mundo perde, né? Com certeza, nós estamos com a sensação de já vi esse filme, né? Ou seja, desde o ano passado a gente vem comentando, vem falando dos números, a questão que a crise ela existe, ela não é inventada e ela é consequência direta de tudo aquilo que nós estamos conversando aqui, ou seja, o Brasil é um dos países menos competitivos do mundo, os nossos investimentos em infraestrutura, em logística, em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, eles ficam muito aquém dos países com os quais a gente compete e neste ano, como nós estamos vivendo um arroxo devido a um ajuste fiscal que precisava ser feito, né? A gente sabia que 2015 ia ser um ano de transição, essas questões negativas elas se potencializam, né? Quando tu tem problemas, quando a água bate, como se diz, os teus problemas, as tuas fraquezas, elas ficam mais claras ainda, né? Então é isso que nós estamos vivendo agora e preocupa porque nós temos que atravessar esse momento de turbulência, mas a gente teria que enxergar no médio e longo prazo perspectivas para nós melhorarmos, né? Para daqui a 10, 20, 30 anos, não estar alguém aqui repetindo esse mesmo discurso que eu estou falando hoje. Essa que é a questão. E o bravo quando a gente está falando aqui em números, e a gente sabe que o Brasil, a gente comentava isso há pouco tempo atrás aí também, a gente tem muito número falso no Brasil. A gente falava de uma Argentina, que a inflação é uma coisa, a realidade é outra, mas o Brasil está na mesma coisa. A gente pega números de institutos que a gente tem que questionar tudo agora. Até porque tu falaste agora, pô, a previsão para 2017, os investimentos do governo federal aqui, a presidente está anunciando para 2019. Aí faz a concorrência para o aeroporto de Porto Alegre, para as estradas, aqui na nossa região, nenhum investimento. Isso demonstra que tu está pagando, e nós aqui temos uma realidade, a gente manda 100 para Brasília, recebe 10, 11, quando recebe. Isso em qualquer lugar do mundo geraria uma revolta. E a gente se acostumou com o errado. Manda 100, recebe 10, 11 e acha que isso é normal. E aí a gente não tem o dinheiro para investir. A gente vê os hospitais aqui, a gente está tirando dinheiro de outras coisas para fazer a área da saúde, compensar. E que nem tu disseste, a perspectiva agora, 2017, 2020, só que as contas, segunda-feira tem que pagar. E aí não fecha o número, a produtividade, o salário, as contas. E para onde se vai, cara? Esse é um problema. Em relação aos números que tu comentaste agora, a gente vive, no ano passado principalmente, nós tivemos a contabilidade criativa do Manteiga, né? E nós realmente não podíamos confiar nos números. Acredito que isso, com o Levi, tenha melhorado, né? Mas, como eu comentei agora na coletiva, os estatísticos dizem que dados bem torturados confessam qualquer coisa. E depende para onde eu olho. Se eu me comparar com a Venezuela, nós estamos maravilhosamente bem, mas na Venezuela o pessoal está fazendo fila e brigando na fila do supermercado para comprar frango. Né? E tem atravessador lá que fica o dia inteiro na fila para depois revender aquele frango com ágio. Então, ainda bem, ficamos contentes de estarmos longe disso, mas nós temos que nos comparar com Coreia, nós temos que nos comparar com o país, com o Chile, nosso vizinho aqui do lado, que sempre nós comemos poeira em relação à competitividade, né? A quem está perto de nós e quem briga conosco pelo grande mercado mundial, né? E todas essas questões que comentava agora, elas não vêm de hoje. Nós temos gargalos, nós temos lacunas, por exemplo, em educação. Eu costumo dizer assim, eu analiso vários rankings, né, de forma recorrente, o posicionamento do Brasil em educação, em competitividade, em produtividade, e em todos eles nós estamos ruins. Se fosse campeonato brasileiro, nós estamos sempre caindo para a Série B, já caímos e tem que cuidar para não cair para C. Ou seja, em um país do nosso tamanho, sétima economia do mundo, se tivesse um cuidado com essas questões, é isso que a gente espera, né, que os governos, independente de
partido A, B ou C nos tragam, que o papel do governo é gerar, a gente chama em administração, um ecossistema que cria um círculo virtuoso e não vicioso como nós estamos vivendo agora. Agora o que está acontecendo? O salário não acompanha a produtividade, ou seja, o salário sobe, que isso é muito bom, gerar renda, mas a produtividade dá um descompasso em relação ao salário. Nós nos tornamos menos competitivos, tu vende menos, tu tem que reduzir custo, tu tem que reestruturar. Aquilo que todas as empresas me perguntaram agora, o que as empresas estão fazendo? Elas estão se reestruturando e dentro dessa reestruturação, por mais que tu queira evitar, tu acaba demitindo. Por quê? Porque, de novo, o aumento real de salário descolado do aumento de produtividade, e nós não temos isso há 10 anos, a nossa produtividade não sobe há 10 anos. Não fecha as contas. A conta não vai fechar nunca. Não vai fechar nunca. E a gente tem um problema educacional, de logística, nós temos um problema de tudo que a gente... Né? Não é só a gente está falando aqui dos políticos, mas é a comunidade toda. O que está lá é um exemplo do que está aqui. Né? Porque ladrão, gente desviando, negócio, isso tem em qualquer lugar. Né? A prova é que está cheio de empresário aí também sendo preso. Por quê? Porque ou a gente muda a ética, a visão e tenta fazer um país com números. A gente está vendo estatísticas em alguns eventos que a gente vai aí, falsos. Nós mentimos para a gente mesmo, está na hora de mudar isso. E a competitividade vem, não é por nada que os caras de fora vêm aqui, compram estruturas já montadas. E quando tu deixa quebrar uma empresa, quantos anos leva para formar outra, né? E o prejuízo que isso traz, né? Então nós temos que ter muito isso em mente também, que se os estrangeiros estão vindo para cá comprando empresas, apostando no Brasil, a China está investindo aqui, né? Eles enxergam coisas que muitas vezes nós não estamos enxergando. Com certeza, eles enxergam o nosso tamanho, o nosso potencial de consumo, ou seja, nós temos que então que realmente trabalhar diferente. Isso é por parte das empresas também, mas isso é por parte do setor público, nós temos que ter investimentos, né? E é uma pena quando a gente vê assim que a única alternativa para uma empresa nacional é ser comprada. Eu trabalho com as consultorias nas empresas e muitas vezes eu ouço assim, olha, eu acho que eu vou preparar minha empresa para ela ser vendida daqui a algum tempo. Então isso entristece porque é um capital nacional que se vai, a gente precisa de investimento estrangeiro, mas a gente precisa que as nossas empresas cresçam também, se fortaleçam para gerarem emprego e nós precisamos aqui crescer. A nossa indústria ela é muito dependente de insumos de fora, de matérias-primas, nós somos muito fracos em inovação e tudo isso é um processo. Eu costumo dizer o seguinte, a economia ela não se resolve por decreto. A economia ninguém engana, ela é dinâmica, ela é causa e efeito. A bobagem que tu fez ontem, tu vai pagar ela mais dia, menos dia, ela vai chegar. E nós estamos pagando essa conta agora. É a opinião aqui de um economista, gente que trabalha e inclusive orienta aqui o CIMEX já há muito tempo, mas mostra mais uma vez quem está no mercado. Não é opinião de palestrante que está aí falando sem produzir, quem trabalha, quem participa diariamente, que a gente tem que falar de números reais. E aí você que é empresário, a maioria são pequenas empresas, se capacite, faça um curso, participe da sua entidade. Se for sozinho é complicado, se una para enfrentar o mercado que está aí. Venha para a briga, mas venha com coerência, com estudo, com visão, com planejamento, com números reais para tomada de decisão. E com gente de qualidade se faz e se informa o mercado de uma maneira realmente mais qualificada.